Começamos o capítulo com o Flash quase tocando na mão do Sonic criança. É um momento bem interessante porque o Flash vai quase tocar ali a mão do Flash criança e de repente a mão do Flash meio que tipo assim, tá ali no reflexo do sol, só que o Sonic fecha a mão. A gente fica tipo assim, por que ele fechou a mão? E de repente a gente vê ele levando um murrão na cara. Quando ele vai tocar na mão do Sonic, o Sonic vem e quebra a ilusão do vazio do nada, dando um soco inacreditável na cara do Flash. O Flash é mandado para muito longe com uma porrada inacreditável do Sonic, que faz até mesmo ele sangrar pelo nariz. O herói de classe S até mesmo sangra pelo nariz. E eu tenho absoluta certeza que esse soco teve muitas intenções. E não só a intenção de salvar o Flash. O Sonic devia estar com o Flash aqui engasgado já em alguns momentos. Agora é minha vez. Chegou o meu momento de desempatar toda essa questão e meteu a porrada na cara do Flash pra acordar ele da ilusão do vazio do nada. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 201 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, finalmente acabou os redrawings. É tetra! Finalmente, a partir do próximo capítulo, na verdade já dá pra dizer muitas coisas relacionadas a esse capítulo, mudou pra caramba, né? A gente teria ali pelo menos mais 2 capítulos, mas o Murata deve ter ficado de saco cheio, falou, não, vou juntar esse e o próximo num capítulo só e acabou. Acabou esse drawings, graças a Deus. E a gente vai comentar sobre esse capítulo logo, é claro, depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você já sabe, né? Você já sabe. Reagindo aos nossos conteúdos, você faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é muito importante a gente ter esse compartilhamento, ter essa divulgação para que o Geek Brasil continue crescendo cada vez mais. E é claro, se você vai comprar os seus mangazinhos lá na Amazon, você pode comprar através dos nossos links na descrição, né? A gente tem ali os mangás, jogos de videogame, tela para computador, tablet, celular. Se você for comprar na Amazon, pense com carinho em comprar através dos nossos links e você não paga mais nada por isso. Vemos o Sonic montando guarda e questionando o Flash se ele já havia acordado. Vemos a cara feia do vazio do nada e ele parece meio quase como eu ia falar fotoqueiro, mas um motoqueiro fantasma. Ele parece bastante ali com a figura do motoqueiro fantasma e ele reconhece o Sonic lhe chamando de Sonic da velocidade do som. O vazio do nada fica se questionando porque Sonic não aceitou o poder que havia lhe dado e diz que ele é alguém sem fé. Então a gente sabe que o Sonic na verdade é muito pelo contrário, né? Ele é muito convicto, ele tem ali muita fé em suas convicções, nas suas habilidades, nos seus poderes, e é por isso que ele não iria aceitar os poderes do vazio do nada. O Sonic questiona se trata realmente de uma ilusão que explora a fraqueza do coração para tentar seduzir. E dessa forma, o Sonic responde que ele espera que o Sonic não tenha caído nessa, que não tenha pegado as habilidades oferecidas para si. O Flash começa a pensar nesse tipo de fraqueza, qual era essa fraqueza que estava oculta em seu coração e pensa que isso era algo completamente absurdo. Mas a questão é que o sonho do Sonic de criar uma nova Vila Ninja ainda mexe com o Flash. Ele pensa naquilo e parece que aquele desejo ainda estava durante todo esse tempo, durante todos esses anos, esse desejo permaneceu no fundo do seu coração. Um lugar que ele poderia, ou que eles poderiam juntos criar órfãos dos ataques dos monstros, das pessoas que acabaram ficando feridas, que estão sem paz. Eles poderiam criar uma vila harmoniosa para ajudar essas crianças e formarem novos combatentes contra monstros da forma mais coesa que
eles tanto queriam. Flash então começa a disfarçar, ele começa a meio que meter o louco, dizendo que se trata apenas de um ataque mental que faz seus inimigos terem sonhos desagradáveis. Ele meio que começa a rebater ali o ponto do Sonic de que as habilidades do Vazio do Nada estava meio que intrínseco ao sonho do fundo do coração deles. E aí o Sonic estava meio que dizendo isso e o Flash vai contra essa informação. Ele diz que estava tendo um pesadelo e agradece o Sonic por lhe ajudar. O Sonic diz para o Flash que faz o certo em lhe agradecer e avisa ao Flash que ele está com o sangue no nariz. Tem aqui essa reviravolta, né? Porque lá atrás, quando o nariz do Sonic sangra, o Flash é quem avisa que o nariz dele está sangrando. E agora é o Sonic que está falando que o nariz do Flash está sangrando. O Vazio do Nada então começa a mandar vários questionamentos para os personagens, na forma de como eles estão combinando, o que faz Flash questionar sobre o que ele estava falando, o que ele quer dizer com isso. O líder da vila diz que duas pessoas habilidosas não conseguem manter uma relação de igualdade e que é inevitável que se separem naquele momento. Sonic questiona sobre o que é igualdade que ele está dizendo e Flash questiona se ele estava falando do Blast. Se ele estava falando de si próprio com o relacionamento com o Blast. Meio irritado, o Vazio do Nada responde que está falando deles, que o Flash é a força e que o Sonic é o espírito. Ambos estão equilibrados nesse sentido. Não tem como negar essa do Sonic na forma dele ter um espírito inquebrável. Foram 14 lutas contra o Saitama, perdendo as 14 e ainda não desistiu. Isso que é ter um espírito inquebrável. Os dois questionam o Vazio do Nada sobre quem está perdendo em poder e espírito, mas o líder da Vila Ninja apenas lhe chamam de chatos. Sonic não quer continuar muito com o papo e diz que achava que aquela pessoa poderosa, mas Sonic não quer continuar muito com o papo e diz que achava que aquela pessoa que ele considerava poderosa tem umas táticas meio que mesquinhas e que só fica falando bobagem, e que ele só fica falando bobagem. Flash e Sonic começam a se mover a uma velocidade ultra rápida, parecendo quase como se fosse uma miragem, quase se tornando ali uma espécie de fumaça, tentando meio que interferir nos sentidos do Vazio do Nada. O Vazio do Nada então começa a dizer que era ele quem deveria tomar as falas do Sonic para si. Para ele, apenas uma pessoa deve ter todos os resultados, que não dá para dividir ali esses resultados com seus companheiros, mas sim que uma única pessoa deve ter todo o poder. Ele diz que vai embora assim que terminar o que precisa fazer. Mas assim que diz isso, ele se torna em uma espiral e acaba entrando em sua dimensão, desviando e se isolando totalmente dos ataques do Flash e do Sonic. A gente pode observar que o Murata e o One, eles sempre fazem algumas referências de outras obras, né, de outros animes e mangás. E parece e muito que o Vazio do Nada é uma mistura de vários personagens de Naruto. A gente tem ali uma fusão do Sasuke e uma espécie de um Naruto corrompido, com o design do Kakashi mais novo, né, do Kakashi ali ainda como discípulo do Minato e com as habilidades também do Obito, com essas habilidades vindo ali do parceiro do Kakashi. Sem contar que nós ainda temos o Genjutsu do Itachi, né? Então, meus amigos, não tem como esse vilão dar errado. Eu acho que não tem como esse vilão dar errado. Claro que o Garou tem muito mais carisma em relação a desenvolvimento e plots também, mas a questão também acaba sendo algo muito interessante por todo esse mistério, por toda essa construção envolvendo essas referências dos ninjas de Naruto. Vemos o Vazio do Nada dentro da sua dimensão e vemos milhares de portais que ele parece conseguir acessar para entrar e sair onde quiser, ou pelo menos enxergar um processo ali bem interessante. O Vazio do Nada começa a dizer que as ramificações surgem de cada possibilidade e que mundos paralelos continuam a surgir infinitamente como bolhas através das escolhas das pessoas do mundo de One Punch Man.
Aquele é um lugar além dos confins do universo, uma dimensão dobrada como uma bolha e como uma técnica especial. Assim, observamos ele usando vários selos de mãos. O Vazio do Nada consegue ver o momento e a possibilidade que ele tem para acessar, para conseguir acertar um golpe no Flash e no Sonic. Então, nós podemos ver que os poderes do Vazio do Nada, além de conseguir criar ilusões completamente absurdas, ainda consegue ver todas as ramificações das escolhas dos seus adversários. Se o seu inimigo vai lhe dar um golpe e esse golpe vai lhe resultar em 10 pontos diferentes, vai ter 10 resultados, 10 ramificações diferentes, ele consegue ver qual dos ataques ele pode antecipar, qual que é a melhor escolha para conseguir atacar ou contra-atacar os seus oponentes. É definitivamente uma habilidade roubada demais. O Vazio do Nada então encontra a ramificação ideal para atacar os dois e dispara assim o seu ataque. Flash consegue pressentir o perigo de alguma forma, nós não sabemos, mas o Flash consegue pressentir e dessa forma o ataque do Vazio do Nada chega contra eles. Flash grita para Sonic tomar cuidado que o inimigo estava vindo. Em uma página dupla absurda do Murata, vemos o corte do Vazio do Nada cortando todo o terreno do Sonic e do Flash fora a fora. É um ataque devastador que cobre todo o local na horizontal e na vertical, explodindo e cortando tudo que toca. É definitivamente uma das páginas mais interessantes, claro, né, tudo ali em entulho e tudo mais, mas é uma página muito interessante do Murata para colocar realmente esse grau da habilidade do Vazio do Nada mediante os personagens. Se pegar, pegou e já era. E falando em pegar, pegou, o Flash acaba sofrendo um corte no ombro, mas quem leva a pior e muito pior é o Sonic, que tem o seu dorso partido ao meio. Isso deixa o Flash completamente suscetível ao plano do Vazio do Nada. O vilão então chega perto do Flash através de outra dimensão e diz que o herói de classe S não pode recusar a mão de quem o guia. Ele se aproxima do Flash carregando o cubo e diz que o ninja será suas mãos e pés e se dedicará à exterminação da humanidade. O Vazio do Nada diz que o eu dele do espaço dimensional vai terminar de limpar todo o lixo com um corte dimensional. A luz do cubo cresce nos olhos do Flash e já é tarde demais para qualquer reação que o ninja possa ter. Mas, meus amigos, é neste momento que o Flash chega em mais uma página dupla incrível, acertando um soco monstro no Vazio do Nada, salvando o Flash bem a tempo. Seu punho gravitacional mandou o Vazio do Nada para longe, bem a tempo, antes que o Flash pudesse tocar no cubo mais uma... Não mais uma vez, né? Mas antes que o brilho e a ilusão pudesse surgir e dessa forma o Flash acessar os poderes e as habilidades do God. Seria uma coisa muito cabulosa se o Flash tivesse ali acesso ou conseguisse o acesso aos poderes do God. Eu não sei nem como teria ali a forma de parar um cara como o Flash. Uma grande explosão ocorre devido ao soco absurdo do Flash e dessa forma nós podemos ver o Vazio do Nada se desvinculando dos escombros e reconhece o seu antigo companheiro. Sonic aparece e se mostra ainda inteiro e se questiona o que estava acontecendo. O Flash mesmo tinha visto que o Sonic havia sido partido no meio e agora o Sonic estava se perguntando o que havia acontecido. O Flash acaba mostrando a língua pro Vazio do Nada, dizendo que ele havia caído em sua armadilha. E o pior é que eu gostei desse estilinho do Flash mostrando a língua, porque dá um pouco mais de protagonismo pra ele. Não é só aquele cara sério o tempo inteiro, sabe? Aquela pessoa ali que é invicta, invencível e tudo mais. É quase como se fosse ali uma aura de um protagonista meio que mostrando para o Vazio do Nada que ele havia caído em sua armadilha.
ele havia escondido metade do corpo do Sonic em um espaço separado através de um portal, enganando completamente o Vazio do Nada. Sonic questiona como ele havia percebido que estavam ali e Blast responde que a carta desafiadora enviada para o Flash não parecia ser algo muito natural. Até a forma tapada do Naruto, o Vazio do Nada tem também. Ele fica extremamente irritado com a percepção do Blast, mas mostra exatamente esse ponto, né, que eu falei pra vocês, dessa mistura de vários ninjas de Naruto para o Vazio do Nada. Então, fingiu se teleportar para outro lugar. Ele meio que acaba dizendo que queria testar, meio que testar os dois personagens, e o Blast dessa forma seguiu o Flash pelo céu, mas na verdade ele acabou lhe perdendo no caminho e passou a ficar preocupado. Só que dessa forma o Blast agradece o Vazio do Nada por usar o corte dimensional e que isso havia lhe ajudado, que através desse ataque acabou lhe ajudando a se achar no campo de batalha. Ele continua agradecendo Sonic e Flash por resistirem à tentação do cubo e que foi algo bem feito por eles. Os dois dessa forma haviam passado. Mas passado no que, Blast? Interessante ver esse ponto do Flash e do Sonic resistirem ao cubo, aos poderes do God, né? A gente viu isso na primeira vez, né, na parte dos drawings que vieram dos capítulos, agora dos redrawings também de uma forma mais elaborada, mais enigmática, mais interessante, trazendo até mesmo ali mais influência, mais tentações ali para os personagens e como o Sonic e o Flash haviam conseguido resistir a todas essas habilidades dadas ali pelo God mediante ao seu mensageiro, o Vazio do Nada. Mas o que será que o Blast quis dizer com eles tendo passado? Passado no quê? Será que tem a ver com eles terem apenas resistido aos poderes do God? Será que tem a ver apenas com isso? Ou existe algo a mais? Será que existe algo a mais nessa fala do Blast? Será que o Blast vai recrutar o Sonic e o Flash para a sua equipe espacial e dimensional? Pô, isso aí seria legal pra caramba, hein? Isso aí seria legal pra caramba. Eu ia curtir essa expansão da lore, porque seria a maneira do Blast usar ali o Sonic e o Flash como orelhas, né? Não o Blast, né? Porque o Blast não é o autor da história, mas o Wano e o Murata usarem o Sonic e o Flash como orelha para explicar para nós, né? Como orelhas para explicar para nós o que é ou como funciona essa equipe dimensional que trabalha com o Blast e a forma como os dois personagens seriam usados desta maneira, para entender um pouco mais essa equipe do Blast. E além de que explicaria por que o Flash deu um sumiço, por que o Flash acabou desaparecendo, como a gente viu lá na webcomic, de uma forma até meio assim, mais ou menos, né, meio zoado a forma como o Flash desaparece na webcomic, mas aqui daria um puta sentido para o seu desaparecimento depois, no meio de toda essa treta que tá rolando lá na webcomic. Veremos o que os próximos capítulos vão nos proporcionar e finalmente chega de redrawing, Murata. Vamos até o final do ano com essa história. Avança, vai pra frente, meus amigos. Vai pra frente, porque eu quero saber como que essa saga, como que essa batalha vai ser finalizada e como o nosso careca de capa vai se meter nessa confusão.